Quando a gente fala em garrafa de vinho, a gente começa a falar em agricultura familiar, a gente começa a falar em enoturismo, a gente fala em 70 setores da economia que são de alguma forma impactados. Então é muita coisa que desenvolve. A gente precisa dessa conexão para que a gente atinja resultados de forma em cadeia. E uma pena, a gente vê muitas empresas ainda que estão distantes, que não perceberam que é unidos que a gente faz a força. Um blend que hoje você não encontra mais, Chardonnay, Gewürztraminer e Riesling Itálico, 97. Isso aqui é um vinho que já perdeu a acidez, já não é aquele frescor de um vinho de safra. Claro. Mas, e a experiência que tu tem de provar algo nesse sentido, que é o que a gente busca oferecer. Posso projetar crescimento esse ano já? Daqui 2 anos e meio, vocês vão provar o que nós estamos provando hoje. Saúde! Saúde! Bom, hoje o Ideal BI visitando uma vinícola chega na Dom Giovanni e eu estou aqui com o Daniel Panizzi, diretor da Dom Giovanni, presidente do SIC. E, cara, obrigado por me receber mais uma vez. Não sei quantas vezes você já me recebeu aqui, mas obrigado. Sabe que é sempre uma honra. A casa sempre está aberta. O mundo do vinho é isso, né? Essas trocas, esses bate-papos que realmente fazem valer muito a pena esse mundo maravilhoso que a gente está inserido. Então, sempre bem-vindo à casa. Eu sou um apreciador, um adorador da estrutura da Dom Giovanni. Bom, a gente tem um restaurante Nature, que é do Rafa, junto com você, do Rafa Jacob, que é um cara brilhante, que eu adoro. A gente tem a pousada, que eu já fiquei hospedado. Então, para mim, isso aqui é quase o quintal de casa já, Dani. A gente Obrigado, fala muito, né, que a Dom Giovanni ela é um complexo, ela oferece várias experiências, mas tudo em pequenos volumes. Então tem uma visitação, tem uma degustação, tem um restaurante, tem a pousada, tem vinhedos, mas tudo em micro parcelas. E assim faz com que a gente consiga ter um contato mais próximo com o turista, com o amigo que vem visitar. Então acho que essa conexão, essa proximidade faz da Dom Giovanni um lugar diferente, não melhor nem pior, mas tem essa conexão que eu acho muito importante. Antes de falar da região que a gente está na região de Pinto Bandeira, que é uma DO, a gente está na adega subterrânea da vinícola, e aqui atrás o cara que iniciou tudo, é isso? É isso aí. Carlos Dreyer Filho fundou a Dreyer, primeira vinícola do Brasil, juntamente com a Salton, 1910. Então, sem dúvida, aqui, né, nos observando, está uma das pessoas que deu o pontapé inicial da vitivinicultura no Brasil. Que legal, Dani, assim, você me conhece bem, a Ideal é a empresa que faz todo o estudo de mercado para os importadores, para os produtores, para as associações, então, e a gente começou a gravar esses vídeos para o YouTube porque o mercado de vinho começa na terra, né? A gente sempre fala da distribuição, da cadeia distributiva e tudo mais, mas o mercado começa no plantio, começa na terra. Então a gente também tem tendências de plantio, tendências de enologia e tudo mais. E aí a Dom Giovanni está em Pinto Bandeira, que há 2 anos, 1 ano, 2 anos que se tornou DO. 3 anos. 3 Vai para o anos. 4º ano, mas no final do ano. Né? Vai Mas foi por em 3 2022. anos que se tornou uma DO. E queria que você falasse um pouquinho desde a Pinto Bandeira, o que vocês têm feito aqui em relação à enologia, como tudo começa, né, na terra. E aí depois a gente vai evoluir até essa conversa até o mercado. Vamos lá. Bom, a Dom Giovanni está inserida, então, né, nessa DO hoje, DO Altos de Pinto Bandeira. É um trabalho de mais de 20 anos. Ele começou em 2002 com a fundação da Asprovinho, que é a Associação dos Produtores de Vinhos de Pinto Bandeira. E nesse movimento, 5 vinícolas deram o pontapé inicial. Então, a Dom Giovanni, a Vinícola Aurora, a Que tem uma Aurora operação aqui Cooperativa que tem uma também. operação, tem um centro tecnológico muito lindo aqui, a Vinícola Gás, a Vinícola Valmarino e a Vinícola Terraças,
que até 2 anos atrás, se eu não estou enganado, só produziam sucos e deram o pontapé inicial e já tem um espumante com a DO. Então também é um projeto muito lindo, vale muito a pena conhecer. Então essas 5 vinícolas fundaram e até hoje tocam a associação em busca dessa denominação de origem, que eu vou dizer assim, vamos comparar ela a dar um destaque, uma excelência aos processos até a chegada no produto. No início foi conquistada a indicação de procedência de Pinto Bandeira, muito mais ampla, muito mais variedades, até para começar a entender qual que era realmente a grande vocação da nossa região. E em 2012 nós iniciamos um processo para a denominação de origem. Aí sim, já com uma bagagem de 10 anos de história, entendendo que a consistência das uvas Chardonnay e da Pinot Noir principalmente, e também o Riesling itálico, que é permitido, mantinha uma consistência muito interessante, chegando a um ponto de maturação importante para a produção de espumantes. Então, aí nesse momento, nós resolvemos focar a denominação de origem exclusiva para espumantes elaborados pelo método tradicional, a primeira exclusiva do Novo Mundo. E a partir daí, juntamente com a Universidade de Caxias do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Embrapa, papel importantíssimo nesse processo, desenvolvemos todo um trabalho, todo um regulamento de uso, todo um plano de controle para em 2022 o INPI certificar e aí sim a gente começar a usar um selo, porque o trabalho já vinha sendo feito. Então, a partir daí nós ganhamos a autorização de usar a denominação Altos de Pinto Bandeira no nosso rótulo, garrafas numeradas e todo o processo bem controlado. Então, mais ou menos a história de Pinto Bandeira se resume nisso. Isso eu estou falando da Asprovinho, mas a gente está falando de uma Dreher que comprou essa propriedade ideal de Dom Giovanni em 1950 e trouxe para cá novas variedades de uvas que aqui eram testadas e depois eram repassadas para seus produtores. A Dreher era uma gigante, produzia 60 milhões de litros nos anos 60 e representava 25% do PIB de Bento Gonçalves. Uau! Então tem uma história muito forte ligada à E de uma vitivinicultura. importância social muito grande. Exatamente. Então, a Pinto Bandeira, ela tem uma história muito longa da vitivinicultura e se a gente olhar Dom Giovanni como um braço da Dreher, a gente está falando que em 1950 a gente já estava aqui nessa propriedade. E hoje, falando em Pinto Bandeira, a maior fatia produtiva aqui é espumante, né? A gente está falando de Dom Giovanni, Cavgase, a gente tem uma importância muito grande, maior, eu acredito, na categoria de espumante do que outras categorias. Sim, acredito que sim, tá? Apesar de que a gente vê uma vinícola Geiss 100% focada em produção de espumantes aqui, a gente vê uma Dom Giovanni 80% de produção, mas a gente vê uma Aurora produzindo um Pinot e um Chardonnay também no meio dos seus espumantes, mas eu preciso destacar Valmarino, que o Marco eu digo, é o mago do Cabernet Franc. Então, assim, ainda uma bandeira de um tinto que oferece uma consistência de produto ano, safra após safra. Então, a Valmarina ainda tem uma parcela importante quando a gente fala principalmente no Cabernet Franc, mas de tintos. Mas, logicamente, que todo o trabalho, até em função da DO, toda a questão de novos vinhedos plantados, acabam sendo canalizados. Mas ainda existe uma herança de vinhos tintos, vinhos tranquilos como um todo, muito grande. E o Marco Ida Valmarino merece um destaque, porque ele, ano após ano, ele está lá na Avaliação Nacional de Vinhos com um tinto aqui de Pinto Bandeira. Uau! Ah, a gente sabe que o enoturismo tem um papel muito importante para as vinícolas, e esse enoturismo ainda muito concentrado ali no Vale dos Vinhedos e tudo mais. É, tem sido feito um trabalho para que esse turista que visita Bento Gonçalves
estenda, eu também visite aqui a região de Pinto Bandeira. Então a gente tem visto vocês com um trabalho muito legal de experiência aqui dentro da vinícola, Cavigás da mesma forma, e isso tem atraído um público importante aqui para essa região. Esse é um objetivo também de vocês, como parte do faturamento também da Sim, operação, né? muito importante. O enoturismo, a gente não conhece nenhuma região do mundo produtora de vinho sem Que não, enoturismo. exato. Então, sem dúvida, ele tem um potencial de faturamento importante. O Vale dos Vinhedos é, sim, hoje o grande polo, e só que aí começa a diversificar até pela proposta das empresas. Se tu olhar Pinto Bandeira, a gente não tem capacidade de receber um ônibus. A gente não tem como absorver 40 pessoas numa visita. Ah, nós temos o restaurante, aí começa essa diversificação. Mas tu tem um desenvolvimento econômico, social e cultural muito importante nessa região, porque tu traz fomento, tu traz cultura, o vinho é cultura, tu traz emprego, né? Tu retém muita gente Se movimenta a ligada, economia. movimenta a economia de forma muito estratégica. E aí tu vê surgimento de restaurantes, tu vê a hotelaria crescendo, então isso tudo vai fomentando o polo. Mas sim, a gente vai ter o cara que passou pelo Vale dos Vinhedos na primeira vez, vem aqui, a gente vê uma região de Flores da Cunha se desenvolvendo Muito, muito muito. no enoturismo, então com projetos muito importantes e interessantes. Então acho que tudo isso faz com que a vitivinicultura como um todo se desenvolva. E a gente vai chegar culturalmente a outros estados, da forma como é visto aqui no Rio Grande do Sul, levando esse tipo de experiência. Não somente uma garrafa de vinho, mas o que é essa garrafa de vinho? Quando a gente fala em garrafa de vinho, a gente começa a falar em agricultura familiar, a gente começa a falar em enoturismo, a gente fala em 70 setores da economia que são de alguma forma impactados. Então é muita coisa que desenvolve. E hoje, entendendo, né, a gente vai falar sobre o SIC também, que é o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, então ela compreende todos os setores econômicos da região, mas em 1967 nós tivemos a primeira FENAVinho, Festa Nacional do Vinho, aqui em Bento Gonçalves, e até hoje ela acontece, e ela teve um apoio muito importante da indústria moveleira, só que ela impulsionou a região de uma forma que, se a gente resumir a história, o vinho é o berço dessa região, dessa cidade, principalmente. Então, por nada que Bento não é a capital nacional do vinho, porque tem muita história por trás de uma garrafa quando está na mesa de um consumidor. Eu tô aqui com um cara que, além de diretor da vinícola, hoje ainda presidente da Alvibra e agora em transição para a presidência do SIC. Você falou do SIC. Explica um pouco essa transição, Dani, esse teu trabalho também dentro dessas associações que defendem e trabalham pelo vinho, mas agora também em um projeto maior em prol da indústria da região. Sim. Sabe que isso surgiu na minha vida de forma espontânea. Eu brinco muito, né, com Leonir, que é o ex-presidente da Alvibra, me Eu lembro da tua transição, quando a gente transição. conversou, pô, Felipe, eu tô indo para a presidência da Alvibra. Eu falei, cara, que mudança. Eu acho que assim, esse trabalho de associativismo, ele é muito importante. E de novo, se olhar a história de Bento, ele foi muito importante para o desenvolvimento. E os anos passaram e se perdeu um pouco disso. E eu entendo, estando dentro da forma como eu encarei, o quanto é importante. A gente precisa dessa conexão para que a gente atinja resultados de forma em cadeia. Então não adianta. E uma pena, a gente vê muitas empresas ainda que estão distantes, que não perceberam que é unidos que a gente faz a força.
Eu brinco com o Deonir, tu me convidou 9 vezes para ser presidente da Uvibra e eu neguei. E eu falei, agora ele não convida mais. Ele veio a 10ª. Foi, Aí eu foi falei, o sinal que não, eu faltava. falei, tá, aguento mais tempo. Mas foi uma experiência tão positiva, tão importante para a minha vida pessoal, para o meu desenvolvimento, para a minha maturidade. Trouxe isso para dentro da empresa, porque acho que essa desconexão não pode existir, de que uma entidade te faça abandonar o teu Claro. dia a dia, a tua empresa, que é o teu bem importante no mundo dos negócios, mais importante. Então, eu sempre procurei respeitar isso. E é gratificante a gente poder retornar para uma comunidade de alguma forma, alguma pequena ação de agradecimento, porque se hoje eu ganhei de presente uma oportunidade de estar à frente de uma empresa do porte da Dom Giovanni, quando eu falo em porte não é tamanho, mas história, cara, é porque teve muita gente trabalhando, muita gente, o André, se dedicou para o desenvolvimento da cidade de Bento Gonçalves. Então a gente precisa dedicar um tempo da nossa vida para retribuir isso, retribuir para os que nos deixaram uma cidade tão Continuar esse legado. legado, mas ela é tão promissora, ela tem um desenvolvimento tão importante. A gente precisa dar continuidade a isso para os nossos filhos. E nesse movimento, as Assume coisas até vão como se. uma responsabilidade isso. Exato, e é uma forma de entregar algum retorno. E o SIC passou, né? O SIC tive uma relação, uma proximidade. Depois, no ano retrasado, eu fui convidado a fazer parte da diretoria na área de vitivinícola e fui convidado pelo presidente anterior a assumir a presidência agora. De novo, é um grande desafio, mais um aprendizado, tu acaba se envolvendo em outros setores, mas com a certeza de ter apoio da empresa, ter o apoio da família, e que no final, sejam os desafios quais sejam, a gente vai sair mais maduro, mais forte, e tem coisas que nenhuma faculdade vai te entregar, nenhum livro vai te entregar, que é o dia a dia à frente representando uma associação, como outras coisas também, mas eu entendo isso, sabe, de deixar realmente um legado, deixar retornar alguma coisa. Então me fez com que topasse esse desafio também. Então, nos próximos 2 anos, agora eu faço a transição, passo o bastão da Uvibra, foram 4 anos, fiz uma reeleição lá é permitido uma, e aí já estou presidente do SIC na gestão 26 e 27. Então, mais um desafio. Que com certeza você vai surpreender como tá todo mundo triste pela tua saída da Uvibra, pela tua importância, a forma com que você conduziu as A coisas, gente sai da presidência, mas não sai mas não sai do não larga a negócio, mão. né? Não larga a mão. É, Então, Dani, eu acho que, só para, desculpe te interromper, acho que tem um ponto importante do desenvolvimento da vitivinicultura, que é essa conexão que a gente vem construindo ano após ano, que é isso que a gente não pode perder. Então, de fato, é uma transição, é uma liderança, uma nova liderança que assume, mas a gente não pode abandonar. A gente tem que estar sempre junto, sempre procurando cada vez mais melhorar essa interação. Dani, nós tivemos uma apresentação dos dados da Ideal no Concevites na quarta-feira. Você participou. Acho que foi um debate intenso e importante. Eu queria que você falasse um pouco como você está enxergando o mercado brasileiro, a evolução do mercado brasileiro nos últimos anos, como que você está enxergando hoje e os desafios que a gente tem aí para os próximos anos com a reforma tributária, com as negociações que estão sendo feitas em relação ao vinho como dentro da reforma tributária como Imposto seletivo. imposto seletivo. E, bom, queria que você falasse um pouco do momento em que vive e da importância da Ideal também na contribuição dos dados. A gente tem essa parceria já há mais de 10 anos, desde quando ainda era Ibravin, e passou por toda a transição, a gente está junto desde então.
Como que você vê a importância dessa leitura, dessa forma com que a Ideal processa os dados e apresenta para os produtores nacionais e que a gente traz insights para o desenvolvimento do mercado? Bom, primeiramente, Felipe, tocou num ponto muito importante e cabe a mim, sou suspeito por todo o relacionamento que a gente tem, mas o setor sempre foi muito carente de informação. A gente tem, mas é uma informação suja. Ela precisa de um refinamento, o estado do Rio Grande do Sul com informações muito precisas, aí fora do estado a gente já não consegue medir. Então o trabalho que tu desenvolveu, e isso, apesar de eu ser suspeito, tu tá colhendo os frutos. Então não é, eu vou dizer assim, a minha opinião vale. Não, é só tu olhar para o mercado. Tá? Se tu duvida da minha opinião, olha para o mercado. Então é muito importante, porque se a gente não medir, a gente não tem como tomar nenhuma ação. E tu conseguiu, através dos teus relacionamentos, das tuas buscas, fazer uma compilação de dados muito importante para que as empresas e o próprio setor tomem suas decisões com mais tranquilidade. Então, assim, é realmente muito importante essa continuidade de mais de 10 anos, não é por acaso, é porque é fruto do teu trabalho, da tua dedicação, e tu entrega um material muito rico hoje. Então, assim, o setor tem que te agradecer por todo esse trabalho. E aí, né, a importância de ter dados consolidados, e tu traz isso de uma forma, uma estratificação muito interessante, porque uma coisa é tu largar um dado numa mesa, e a outra coisa é nichar, né? É olhar já com um direcionamento de uma ação. É isso que eu sinto, sabe? Tu já joga um dado compilado, assim, porque é aqui que vocês têm que mexer, né? Por causa disso, disso, daquilo. Então, essa análise, ela é muito importante. E a gente tem muitos desafios. A gente segue há anos tendo desafios e eles vão mudando, eles vão aparecendo e o setor de fato ele ainda não conseguiu uma base consolidada tranquila. Se tu olhar o mundo do vinho, ele é meio complexo mesmo, né? Não só o Brasil, mas aqui a gente tem uma história de muita dedicação, uma história de um imigrante italiano que está aqui há 150 anos, que trouxe a vitivinicultura para cá. E aí tu olha para Portugal, a DO mais antiga já tem muito mais que a história do Brasil. Então, a gente tem um caminho longo que ele vai ser encurtado por toda essa globalização que a gente vive. Então, hoje a gente já tem muita tecnologia, a gente já tem muitos clones resistentes, a gente tem muitos insumos biológicos chegando, que são muito importantes. Então a gente já tem essa globalização muito bem inserida aqui no nosso setor. Mas eu acho que o nosso trabalho ele ainda tem um caminho muito importante na consolidação do nosso agricultor, da base da cadeia de uma matéria-prima de qualidade. A gente tem um trabalho muito importante aí para manter. A gente vê 2020 para cá, eu não vou citar safras antigas, eu vou citar de 2020 para cá, porque foram safras espetaculares. Então tu vê esse trabalho já chegando com uma matéria-prima de qualidade chegando nas vinícolas. Ao ponto que muitas pessoas ainda temos, mas muitas pessoas não discutem mais qualidade. O que hoje a gente luta é por competitividade, é preço em gôndola. A gente tem já acordos, a gente fala muito sobre o acordo União Europeia-Mercosul, só que o acordo bilateral com o Chile e o próprio Mercosul, quais são os impactos? Então a gente está falando de uma coisa que vai chegar, mas espera aí, vamos voltar alguns anos. 40% de mercado do vinho fino hoje é chileno. E longe de mim, eu não estou aqui querendo fazer protecionismo. De novo, é competitividade. Aonde tu tem um país produtor já atendendo um nível de qualidade e tu tem uma inundação de produtos de fora, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque
Nós não temos capacidade de produção para ter 40%, que não é isso. Mas a gente não devia ter estoque de sobra. A gente devia faltar produto na metade do ano. E aí sim ter um desenvolvimento econômico, social, retenção desse agricultor, fazer com que esse número de vinhedos aumente e aí essa roda começa a girar com um aumento de importância de PIB, vamos assim dizer. Então, o que acontece de novo é políticas públicas. A gente precisa de um olhar diferente para esse produto. E o vinho, ele é um produto mundial, ele não é um produto brasileiro, ao ponto de que nós precisamos olhar para o nosso vizinho Argentina. Como é que a Argentina trata o vinho? Por que, que ele tem um consumo per capita de mais de 20 litros? Por que tem aquele polo em Mendoza fantástico, investidores do mundo inteiro? De novo, a gente sabe que existem ciclos e aparecem situações que complicam às vezes, mas por que que se tornou aquilo? Por que que o Chile é uma potência? Por quê? Por que que o Brasil não pode se desenvolver com regiões, um país continental? A gente está falando ali da dupla poda, que está acontecendo, investimentos fantásticos, mas é tudo fomentado pelo empresário. Por que que a gente não tem um olhar de políticas públicas para fomentar? Olha o que é o Vale do São Francisco, primeira indicação de procedência de vinhos tropicais do mundo. Olha o potencial que a gente tem lá, pronto para exportar, mas também para levar a cultura do vinho no mercado do norte e nordeste. Então, assim, tá jogando tudo para cima das políticas públicas? Não. A gente tem um trabalho, um dever, e isso nunca. A gente sabe que o povo brasileiro ele é um povo trabalhador, e aqui no Sul isso é muito nítido, mas a gente precisa desse olhar para que a gente possa sentar ao lado de um produtor italiano, de um produtor francês, por mais que eles sejam 200, 300 anos à frente de nós, estejam, mas que a gente possa sentar lado a lado, porque hoje se nós abrirmos garrafas às cegas, a gente sabe que vai ter um produto de qualidade, mas a gente precisa de uma tributação que seja equilibrada, para que a gente seja competitivo em gôndola, para que o nosso dono de restaurante tenha orgulho de ter produto brasileiro, porque é um negócio para ele. Se ele não tiver rentabilidade, que hoje ele tem maior que um produto que vem de fora do país. Então, assim, pô, eu compro esse produto, tem uma rentabilidade muito maior de comprar o brasileiro, ele acaba deixando o brasileiro de lado. Então, essas coisas que nos preocupam, né, a forma como vem sendo tratado, e vamos trazer para dentro de casa. Tu pegar uma região que eu acabei de falar, que o berço do desenvolvimento dela é o vinho, e tem restaurante em Bento que traz vinho importado. De novo, não sou contra o vinho importado, mas vai para Mendoza tomar vinho importado. Não Não acho. existe. Então, assim, esse restaurante que está aqui em Bento, ele, ele só existe porque teve, lá em 67, um impulsionamento da indústria vitivinícola. E hoje ele não. E talvez não seja nem culpa, porque talvez essa pessoa veio de fora. Mas então são coisas que realmente me preocupam. E eu acho que se a gente trabalhar políticas públicas, classificação de vinho, é um primeiro passo. A gente não pode querer fazer com que o vinho seja culturalmente difundido se ele está sendo tratado simplesmente como uma bebida alcoólica. Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo e não é no Brasil que isso vai acontecer. Como que você vê e o que está sendo feito em relação à reforma tributária, ao produto como imposto seletivo, Dani? A gente, A gente provavelmente vai ter uma tributação por graduação alcoólica. o imposto seletivo está se caminhando para isso, né? A gente já tem uma alíquota praticamente definida, que é de 28,5% do IBS e CBS, e a gente não tem ainda essa alíquota de imposto seletivo definida. Agora a gente vem como associação, com consultoria, o apoio de muitas vinícolas, trabalhando praticamente 2 anos junto aos nossos deputados e senadores,
sensibilizando e mostrando o que eu acabei de te falar, para que eles entendam o processo, entendam o que é o vinho, o que movimenta, o que é a cadeia da vitivinicultura. Quantidade de famílias que dependem e vivem da questão vitivinícola. Tem essa base de agricultura familiar, de pequenas propriedades, mas é o impacto. Quando a gente, de novo, a gente traz a história da garrafa, o que está por trás dessa garrafa de vinho na tua mesa? É muita coisa envolvida, é muito processo. Então, e ela é um produto, uma matéria-prima sazonal. Tu não vai fazer vinho no Rio Grande do Sul no meio do ano. A safra é agora. Colheu, colheu. Pegou chuva de pedra, acabou com a tua matéria-prima. Não vai produzir. Então, ele é um produto que não é uma simples bebida alcoólica. Não é E uma simples entra em bebida alcoólica. vigor em 2027. O acordo, Não, a a reforma reforma tributária, tributária e já o começa a imposto seletivo. transição. E é difícil para os produtores, para os importadores ou para todos envolvidos nessa cadeia não ter ainda esse direcional tributário ou percentual tributário e sem conseguir planejar quanto esse produto vai chegar no consumidor final efetivamente daqui a um ano. Isso aí. Como que a gente cria um plano estratégico, como que a gente se planeja em relação a canais de distribuição, estoque e tudo mais sem ter esse imposto? Quando que você acha que deve sair esse número? Eu acredito que agora, no próximo semestre, a gente já tenha um encaminhamento. Tem que ter. Há a possibilidade de ser prorrogado? Isso sempre há. Mas a reforma eu digo assim, você é contra o acordo? Não. Você é contra a reforma tributária? Não. Sim, até por uma unificação tributária estadual, uma facilidade tributária, uma Exato. simplificação tributária. Se tu pegar... Eu também não sou contra, mas É, não ter o número é um grande problema. não ter o número é um grande problema. Mas acho que ainda é assim, cara, se sensibilizem, entendam a nossa situação. A gente não quer nada além de competitividade. Vocês estão dando competitividade para o produto que vem da França, mas não estão olhando para o produto produzido dentro do país. Tudo que ele impacta, todo o desenvolvimento, toda a cadeia de fornecimento para chegar à garrafa. Então é isso que a gente precisa. Cara, olhem Cara, nós isso. estamos num país em que o investimento hoje, uma captação de recursos para investimento, incide sobre uma taxa de juros elevadíssima. Essa antecipação de capital, a gente estava falando agora e provando, inclusive, a safra 2026, que só vai estar na garrafa daqui 2 anos e meio, e o investimento está acontecendo. Felipe, 2 anos e meio, esse capital vai estar estagnado. Felipe, daqui 3 meses, 2 meses, a gente compra todas as garrafas e paga em 30 dias. E só vai ter esse retorno daqui 2 anos e meio, 3 anos. Exato. Então você tem uma incidência de taxa de juros, de custo de capital, obviamente, o maior custo da vinícola que é muito maior do que a produção em outros países. Exato. E esse custo é relevante. O que aconteceu na França, o agricultor foi subsidiado 100% pelo governo para arrancar vinhedo. Corta esse vinhedo porque ele não tem como absorver essa produção. Então, quando tu vê esse tipo de movimento e a gente precisa fazer um investimento, vinícola não tem fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa é estoque. É estoque. É estoque. Aí chega na safra, tu tem compra de uva, logo em seguida vai fazer um espumante, já vai ter engarrafamento, ou vai ter investimento em barrica de carvalho, que é caríssimo, as barricas que chegam aqui no Brasil. Então, realmente, é uma... São importadas, por sinal. E, Felipe, uma vez, em 2023, desculpe, 2013, uma jornalista veio aqui e falou assim, vocês estão prevendo alguma coisa de produto a mais para a Copa do Mundo? 2014, né? Copa do Mundo. E eu falei, olha, o que eu vou vender em 2014 eu fiz em 2012. 2 anos antes, no mínimo. Então, assim, eu tenho que hoje, que nós estamos produzindo, é para 2027. O que você está vendendo já foi produzido há 2 anos e meio, Isso 3 aí. anos atrás. Então é um quebra-cabeça. muito desafiador e é interessante porque as pessoas que provam o vinho e que
que vão degustar o vinho não tem essa experiência, não tem essa informação, ou melhor, não fazem o cálculo, não fazem a conta de todo o processo que existe, desde a análise do solo, desde o plantio, uma vinícola para começar a produzir, não é plantar hoje, colher amanhã. A gente está num processo de reconversão de vinhedos. Nós tiramos uma área de praticamente 3 hectares esse ano. Tá, planta? Não, tem que recuperar o solo. Tratamento, 3 anos, no mínimo. Para depois iniciar todo um plantio. Depois mais 2, 3 anos para a primeira colheita. Exato. Então, talvez o consumidor ele nem tenha que saber, né? De novo, a gente daí parte de conceito, de colocação de produto brasileiro, da importância para a economia. O processo em si está tudo certo, mas, cara, eles precisam entender que isso é bom para o nosso país e que a gente precisa, de novo, de competitividade. Dani, eu lembro uma das vezes que eu dormi aqui a convite, estava com a minha família, e quando foi de madrugada caiu uma geada. E aí a gente acordou com o barulho das pessoas se mexendo para poder defender o vinhedo. E aquilo para mim foi extremamente marcante, porque não é só plantar, você tem uma questão climática e viver aquilo, né? Porque certo até desespero das pessoas e a gente sabe de alguns vinhedos que fazem fogueira, outras que molham o vinhedo para proteger dessa geada. Então, ou seja, o desafio que a gente está falando, desafio econômico, você tem um desafio climático, você tem todo um desafio para chegar ao final da safra, respirar, porque você colheu um bom fruto, e aí começa um novo desafio de evolução daquele produto dentro da garrafa, depois um desafio de comunicação ao mercado, desafio de venda. Cara, é meio heróico isso. Eu vou te dizer assim, tu trouxe um cenário muito importante, que é um ciclo, e o agricultor acorda e olha para o céu. Eu tive, nesses 15, 16 anos que eu tô aqui, a experiência de ver uma chuva de pedra. Cara, uma sensação horrível. Incapacidade. Porque eu tava aqui no escritório e começa pedra, pedra, pedra. Cara, tu sabia que isso estava atacando teu vinhedo em pleno dezembro de 2016. Foi terrível. Terrível. Uma sensação de impotência. Para as pessoas não entenderem, em dezembro o fruto já está formado. E a gente já está, para as uvas brancas, a gente já está iniciando o processo de colheita. Perdemos ali 90% no final de 2018. da produção. Então, assim, ó, eu tenho aquela imagem nítida. Foi 2015, 2016 que teve a quebra de safra? 16. 16. Nós tivemos geada no início da floração e depois tivemos essa chuva de pedra para dizer assim, tá. Esse ano sem fruto. É. E foi um ano que, inclusive, faltou produto nacional a ser ofertado ao mercado. Porque por conta exatamente desse processo. Chega a ser heróico. Não é diferente do que acontece no Chile para o produtor, não é diferente do que acontece para a Argentina. Tá? Eu acho que a questão diferente para o brasileiro é tributário, econômico, quando você tem realmente, como a gente estava dizendo, um custo de capital tão elevado, e dificuldade de mão de obra. Também. Que não é fácil, mas hoje você encontrar pessoas que querem trabalhar no campo. Esse é um desafio, porque a juventude hoje tem mais facilidade do que anos passados, em que talvez a fonte de renda fosse ir para o campo. Hoje o jovem tem alternativa. Né? Então, e tudo isso acaba indo para o planejamento e para a mesa na decisão do que fazer. Né? Não são todos os vinhedos que estão preparados ainda para uma máquina. Né? Então, esses todos são desafios que acabam custando numa garrafa e tendo que gerar rentabilidade. E hoje a gente vê a dificuldade de rentabilidade em toda a cadeia. Não só no setor vitivinícola, se for olhar economicamente. Né, até pressionado pela própria inflação, que te induz o poder de compra da sociedade e tudo mais. Então, acho que esse trabalho, junto às associações, de lutar pelo mercado, de lutar pelo defender esse mercado,
A gente é um mercado que não tem um lobby, né? É um mercado que representa 0,2% do PIB. Mas, de novo, quantas famílias não estão envolvidas? Quantas pessoas não estão envolvidas? Quantas pessoas dependem E a gente pode fazer esse da 0,2 subir. continuidade disso? Né? E aí, Dani, para a gente já seguir para o final, a gente tem no sul do Brasil o maior consumo per capita do Brasil. A gente está falando de cerca de 7 litros per capita. A gente tem um Brasil em tamanho continental, uma diferença econômica gigante entre todo o seu território, em que Sul e Sudeste hoje representam maior volume de distribuição, com maior consumo per capita, mas que quando a gente inclui Norte e Nordeste do Brasil nesse número, o consumo per capita cai, porque a gente está falando de consumo per capita de 1 litro per capita no Norte do Brasil. A cultura iniciou e está enraizada no Rio Grande do Sul. Como que a gente estende isso a todo o Brasil? Como que a gente evolui esse consumo per capita a todo o Brasil? Porque quando a gente leva esse número lá para fora, as pessoas falam assim, puxa, o consumo per capita no Brasil é de 2,5 litros, 3 litros per capita. Mas calma, a gente tem regiões do Brasil que estão muito mais avançadas em relação ao desenvolvimento cultural e desenvolvimento da categoria como consumo do que outras categorias. Então essa expansão ela parte muito mais de uma proliferação do que de forma unilateral esse crescimento como um todo. Né? Como que a gente trabalha? Porque a gente tem também junto ali da Alvibra o Concevits, que tem a Wines of Brasil, que faz todo um trabalho de comunicação. Qual o trabalho? Como que você vê isso desse avanço do consumo per capita a nível nacional? Pô, acho que um fator muito importante que já está acontecendo são as descobertas de novas regiões produtoras e o investimento dessas regiões. Então, pegar todo o centro do país, aí, Hoje a sul gente de tem vinícola em Minas, Distrito Federal, isso, toda a parte de Goiás, Goiás, Rio de Rio, Janeiro, São Paulo e estende e até o aí e o Vale Nordeste. do São Francisco. Então, isso facilita a comunicação e a disseminação. Porque a gente falaste, né, um país continental, então mandar produto do sul para Manaus, não Caro, sei, e 21 dias. exato. Então, são 21 dias para chegar lá. Então, acho que isso é um primeiro fator para disseminar a cultura do vinho. Por outro lado, a gente tem que entender as classes econômicas, e aí sim, o vinho, eu digo que o vinho tinha um problema. Tu chegava aqui, qual que é o melhor vinho da casa? O melhor vinho da casa era que eu gostava e eu tinha que te fazer gostar. Não. Teu melhor vinho é diferente do meu melhor vinho. E eu não estou falando aqui de qualidades e defeitos. Estou falando de tipo de produto. Ou tu vai provar um produto de mais álcool, de mais açúcar, menos açúcar. Nesse conceito, principalmente de açúcar e graduação alcoólica. São dois pontos bem importantes. Então eu preciso entender que se tu gosta de um espumante moscatel, o Natura eu não vou te oferecer. Não é teu produto. Então a gente precisa de uma educação mais básica para o consumidor. E por fim, preço. Preço. A gente precisa atingir. A gente tem hoje um consumo muito expressivo de vinho de mesa no Brasil. Que ainda é a porta de entrada. Ainda aporta um grande volume. Suco de uva. E a Nós não vinho? falamos do suco de uva. Suco de uva é um grande produto brasileiro. Suco de uva tem um potencial de exportação gigante. Foi deixado fora do acordo da União Europeia com o Mercosul. Então, sabe, esse é outro ponto que a gente está batendo. Então, acho que são esses aí. É difundir aí com novas regiões produtoras para que o produto tenha acessibilidade. A gente ter uma educação básica de estilo de produto, o que o consumidor está buscando. E, por fim, início, é ter acessibilidade na questão de preço. O consumidor vai ter sua classe e a gente precisa destinar para que ele tenha condições de inserir isso, sempre respeitando as limitações alcoólicas, o consumo moderado. Acho que o vinho, por si só, historicamente, ele tem isso, mas a gente precisa, a gente trabalha os benefícios
versus as exceções, né? Versus as contraindicações. Então, nós nunca deixaremos de ser uma bebida alcoólica, mas a gente é muito mais do que uma bebida alcoólica. Vamos lá conhecer a cave, por favor. Tenho boas lembranças daqui, Dani. Cara, É bom ficar por aqui. um dia nós fizemos um encontro aqui. Eu, Dani, Diego Bertolini, Fábio estava? Acho que sim. O Erni, lembra do Erni? Vinho em Claro, Ponto. Vinho em Ponto. Yari, Gorenstein. Cara, aquele dia a gente provocou isso pra caramba. Memórias etílicas. O Erni quase secou uma dessa, depois ele vai ver esse vídeo. É bom. Sobrou daquelas garrafas antigas ainda? Sobrou. Só 90 tem 3. 94 aqui, ó, já teve uma venda grande esses dias, um cliente. Arrematou várias. 94, Aí sobraram 98. só essas. Vão indo, aos pouquinhos. Dani, conta um pouco dessas garrafas antigas. Cara, Que legal, cara. Essa aqui é 94, 99. 98 eu saí, ou 99. 99 essa. 99. 94 eu saí da Copa. Mas. Essa daqui é da época da... Já é da nova fase da Dom Giovanni. Sim, já é. A Dom Giovanni é de 82. Então. Ano que eu nasci. Sério ou tá mentindo? Verdade, sou de 82. Por que? Você tá achando velho ou novo? Pô, tá gravando, né? Puta, mas não o que é, ó. Sério? Pior que é verdade. É. Não parece, mas. Não, parece que eu tô mais velho. Cara, mas isso Essa é aí a mais antiga? É aquela lá, 90. Essas 3 garrafinhas dos anos 90. Aí, ó. Aqui. Eu quero pegar. E Ó, sabe que meu sogro começou essa aqui com é um essa, Dom né? Giovanni 1990. É a mais antiga É a que tem mais aqui na antiga. cave. Na cave, sim. A gente tem a 83. Uma garrafa de 83 guardada lá na pousada. Mas meu sogro, na época, começou a separar pequenos lotes. Guarda um pouquinho pra gente provar isso aí no futuro. E isso estava numa sala, lá num galpão. E aí, quando a gente fez a reforma do varejo, que a sala de degustação era lá, a gente trouxe a sala de degustação para cá. E a gente falou, cara, nós vamos fazer a enoteca agora, expor os vinhos e, de fato, começar a consumi-los, porque a gente tá falando em 35 anos de garrafa. E aí a gente montou essa adega e, pegando esses vinhos guardados pelo meu sogro, a gente começou a fazer as verticais de Cabernet Franc e criar experiências para abrir esses vinhos. Esse é um Cabernet Franc. Esse é o Cabernet Franc. E aí nós começamos também a fazer a guarda dos produtos para o futuro. Então a gente já tem aqui Safra 2020, fantástica. Então nós guardamos vários exemplares, as nossas Magnums. Então a gente tem uma Magnum Cuvée 2012, foi uma safra fantástica também. Guardamos 20 Magnum. Então tem algumas coisas que a gente vai guardar para lá na frente, né? Que a enoteca não deixe de existir. E a gente Então, provou e o vinho tá incrível, né? Tá Você vê as incrível. rolhas estão... A gente começou a abrir um pouco as rolhas para entender se não tem nenhum Não, tá aqui, ó. extravasamento. Aqui, ó, intacta a rolha. Cara, isso não... E tá incrível, a gente provou. Tá incrível, não, uma pena que só tem 3 agora. Esse aqui vai guardar ou esse aqui ainda tá pra Não, vender? vai guardar. Ninguém pode mexer. Então 94, 90 acabou. Isso, Agora e é só 94 tem isso. Que como teve um cliente que veio e arrematou um volume considerável, agora a gente precisa também controlar. A ideia é sempre ter uma Sim, história uma guardada. história. Então não comercializar. E esse aqui, tipo. o que é? Isso aí são rótulos comemorativos. A FIMA é uma feira que tem aqui em Bento, da indústria moveleira, e nós fizemos um rótulo personalizado para a feira. Então, algumas coisas guardadas. Aqui já é 2002. A gente tem, por exemplo, aqui um vinho Tem 97 do aqui, Anquier. ó. A gente faz o espumante do Olivier Anquier desde 2000. E foi lançado
um tinto. Então, o tinto acabou não continuando no mercado, permanece espumante até hoje, mas aí tem uma safra guardada. E aí Tem um coisas estoque. interessantes, tipo, cara, um blend que hoje tu não encontra mais, Chardonnay, Gewürztraminer e Riesling Itálico, 97. Então, algumas coisas que realmente são diferentes. Pegar isso aqui, um vinho que já perdeu a acidez, já não é aquele frescor de um vinho de safra. Claro. Mas, e a experiência que tu tem de provar algo nesse sentido, que é o que a gente busca oferecer aqui na Enoteca. Quase 30 anos aí. É isso aí. Bom, hoje nós estamos aqui na Dom Giovanni. Tô com o Dani Panese, com o Fernando, que é o enólogo-chefe. E aí, Fernando, base 2026? Base 2026, vamos, com licença, vamos degustar um Chardonnay. Ainda está em fermentação, vai perceber, pode vir com a taça aqui, que ele está meio turvo. Ainda não está seco, tem algumas graminhas ainda de açúcar, mas para ter uma ideia aí já do que vai ser a safra 26. E aí? Minha opinião é pouco importa. Como que tá a tua, cara? Boa. Não, cara, tá uma safra bem legal, né? Esse ano a qualidade de uva, principalmente, assim, foi absurda. E teve uma preservação de acidez, uma preservação de aromas, assim. O trabalho aqui interno deu bastante trabalho, mas está sendo uma safra espetacular, assim, Tá com uma acidez maravilhosa, né? Sim, não, a questão aromática dos vasos também estão bem incríveis, assim. Já, às vezes Olha o sobe. sorriso do chefe. Olha o sorriso do chefe. É que às vezes ele aparece no escritório. Olha aqui. Olha o sorriso do chefe. Esse é um Chardonnay mais clássico, né? A gente trabalhou numa ideia de um base um pouco mais clássico nesse aí. Não, espetáculo. E aí, acidez? A acidez tá incrível, cara. Que acidez. E aroma também. Uau. Parabéns. Que bom, né? Bom, Assim seja. pra todos nós, né? Daqui 2 anos. Posso projetar crescimento esse ano já? Aí, o negócio é o seguinte: daqui 2 anos na mesa do consumidor. Esse 2 aqui- anos e meio. Por aí. Bom, esse aqui vai pro método tradicional. Só, aqui a gente só faz Só tradicional. tradicional. Champanoise. E quanto tempo de garrafa? Esse vai para nossa linha DO, aí vai para a linha 24 meses. 24 meses. De 2 anos e meio, mais ou menos, tá no Isso mercado. aí. Daqui 2 anos e meio, vocês vão provar o que nós estamos provando hoje. Saúde! Saúde. Dani, poxa, obrigado por me receber, por esse bate-papo, de estar aqui nessa adega que a gente tem tanta história, vendo não só partindo aqui do Dreher, mas as garrafas de 1990, 94, que fazem parte da história da vinícola. Esse papo com você, que a gente tem uma amizade que vai além aqui da questão dos negócios e da relação com as suas associações. Desejar muito boa sorte nessa nova fase no SIC, que pode contar comigo sempre, você sabe disso. E tamo junto, cara. Obrigado da mesma forma. Seja sempre bem-vindo e pode contar comigo também da mesma forma. Um grande abraço.